Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e permaneçam para sempre. Podemos nos sentar um pequeno instante? Queridos irmãos, queridas irmãs, esse Evangelho tem apenas 3 versículos na leitura que nós fizemos hoje. Muito curto, mas nos fala de algo muito profundo e muito assim extraordinário para o hoje e para a época de Jesus. Jesus, ele andava por cidades e povoados, e quem estava com ele, iam com ele os 12. E aqui que está o extraordinário. O evangelista São Lucas, junto com os apóstolos, ele continua o evangelho, então ele inclui, junto com os apóstolos, não com os discípulos, algumas mulheres iam com eles. Isso é algo fundamental para nós olharmos e para vivermos bem a nossa fé. Por quê? No tempo bíblico, não era muito fácil ser mulher, viu, mulheres? Era algo bem difícil mesmo. A mulher, ela não tinha prestígio, não tinha voz e nem vez. A mulher, ela servia apenas para uma coisa, para procriar e para dar filho homem. Até mesmo lia um historiador que dizia, nesse contexto, a mulher, olha, você já nasceu mulher, era esse tipo de diálogo, você já nasceu mulher e não presta nem para dar um filho homem. Olha que pesado, né? Era a cultura aqui do tempo bíblico. Então, Jesus, o que ele faz? Ele vai trazendo para perto de si todos aqueles e aquelas que estavam à margem. E não podemos esquecer que esse sempre foi também o papel de Jesus. De evangelizar, como falou no início do Evangelho, mas ele trazia para perto. Não deixava ninguém de fora. Ficava de fora quem? Quem queria. Quem queria. Mas ele fazia o convite, fazia a proposta. E a proposta dele era sempre uma proposta de vida em plenitude. E aqui nós temos um único elenco de algumas mulheres que acompanhavam aqui Jesus, podemos até mesmo dizer, numa linguagem mais litúrgica, que acolitavam Jesus, que estavam ali sempre ajudando Jesus, mas porque sentiram-se tocadas por ele. Permitiram ser tocadas por Jesus. E aqui nós temos um exemplo, Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Número 7 apareceu. Número 7 que, ao mesmo tempo que ele, em algumas passagens da Escritura, revela-nos a plenitude do amor,
Mas aqui, daquela mulher que foram expulsos os demônios, como estava a vida dela? E como 7 apareceu, né? 7 espíritos maus. Aquela vida era uma vida de tormento que ela vivia antes do encontro com Jesus. E quando a gente olha um pouco a vida aí de Maria Madalena, chamada Madalena, a gente vê que ela permitiu ser tocada pelo Mestre, pela graça de Deus. E depois nós podemos olhar aí todo o Evangelho, lá nos pés da cruz de Jesus, por exemplo, quem estava só tinha um único apóstolo ali, o discípulo que Jesus amava, o restante eram mulheres, que estavam ali fiéis, firmes na fé, que não fugiram como os outros apóstolos, que não mentiu como Pedro, mas estava ali, professando a fé. E é por isso que hoje esse Evangelho nos dá, então, um grande ensinamento. Primeiro, no cuidado que nós devemos ter para com todas as mulheres. Às vezes a gente vê noticiários, a gente vê pela televisão mulheres apanhando, mulheres sendo escorraçadas, mulheres sofrendo até mesmo injúrias por ser mulher, até mesmo em cargos nas diversas empresas, mulheres na mesma função com salário menor do que do homem. Mas é importante nós notarmos aqui que nós não podemos jamais deixar de ouvir, deixar de escutar, estar sempre atento à vida das mulheres, que tanto faz pelo bem da igreja. Hoje, creio assim, profundamente, que grande parte da evangelização, depois de Jesus, deu-se por conta das mulheres. Como ressuscitado, ele aparece primeiro para quem? Para uma mulher. Vai, anuncia que eu ressuscitei. A boa notícia, o centro da nossa fé, sai da boca de uma mulher que nós a consideramos na igreja apóstola dos apóstolos. E assim também todas essas mulheres aqui colocadas junto com os apóstolos vêm fortificar a nossa fé, até mesmo para olharmos com maior intensidade como Jesus olhou para tantas. Aqueles que estavam com pedras na mão para atacar naquela mulher que foi pega em adultério, Jesus ali a livra do apedrejamento. E tudo isso Jesus faz, por quê? Porque diante do olhar dele, todos nós somos iguais. E ele olha cada um de nós com muito amor. Não com qualquer amor, mas com muito amor. E por isso, ele é a cabeça. E nós todos somos os membros. Precisamos de todos para o Cristo aparecer.